Fala galera, tudo jóia? De volta aqui no Podcast Sul no Jogo para falar da vitória. Não, que nem eu comecei o vídeo do Inter, não dá para falar da vitória ou da goleada. Falar do atropelo, mais um aqui em Porto Alegre. Dessa vez foi o Grêmio. 8-0 no Aragua da Venezuela. Tudo bem que o Aragua é um time desconhecido, não é um time de tradição, se classificou para a Sul-Americana como o 7º colocado no campeonato venezuelano. Então a gente sabe que não é algo que vá dar alguma, vamos dizer assim, resistência para a equipe do Grêmio. E não deu. O Aragua foi atropelado em Porto Alegre, 8-0. O primeiro tempo virou 6-0 para o Grêmio. E aí no segundo tempo o Grêmio tirou o pé, deu uma aliviada, diminuiu o ritmo. Mesmo assim ainda fez mais 2. Mas a vitória do Grêmio, ela não pode mascarar alguns problemas. E eu vou falar a respeito dos problemas e vou falar das partes boas da equipe do técnico Thiago Nunes. Mas antes, primeira vez que vocês estão chegando aqui, faz o seguinte, te inscreve no canal, ativa as notificações, já deixa teu like nesse vídeo, já comenta, já compartilha para trocar essa ideia aqui com os seus conhecidos e para vocês também receberem, cada vez que tiver vídeo novo aqui no canal, material direto no e-mail de vocês. Combinado? 8-0 Grêmio, sim, foi um atropelo, foi. Tinham 30 minutos de jogo e o Grêmio já tinha feito 6 gols na equipe do Aragua. Mas alguns probleminhas surgiram. Eu vou falar da parte boa primeiro, tá? Luiz Fernando e Ferreira, cada um com 2 gols marcados, fizeram um partidaço no jogo de ontem. Aliás, eu sou um cara que critico bastante a postura do Ferreira, mas nos últimos jogos ele tem sido muito mais colaborativo do que individualista. E isso tem melhorado as atuações dele na equipe do Grêmio. E isso tem tornado ele importante, vamos dizer assim. Então, não dá para eu seguir criticando o Ferreira hoje. Ontem o Ferreira fez um bom jogo, uma boa partida, 2 gols anotados, sendo vertical, sendo incisivo, sendo objetivo. E isso é uma das coisas que eu mais cobro no Ferreira, que ele seja objetivo nas suas ações. E ontem, mais uma vez, ele foi. Assim como ele já tinha sido lá na partida contra o Lanús, pela Copa Sul-Americana, na vitória do Grêmio 2-1 fora de casa, lá na Argentina, ontem, de novo, na Arena, ele foi objetivo. E aí, sendo objetivo, ele passa a ser peça importante na equipe do Thiago Nunes. Que, aliás, eu acho que o torcedor do Atlético Paranaense vai lembrar, com certeza vai lembrar, né? O Thiago Nunes está colocando em prática aqui no Grêmio um esquema onde se assemelha muito ao que o Atlético Paranaense tinha quando ele era o comandante do Furacão em 2018 e em 2019. Ele está montando um meio-campo com 3 volantes. Ontem não foi diferente. Ontem ele teve Thiago Santos, Maicon e Darlan. 3 volantes. Montados mais ou menos nesse mesmo esquema aqui que eu expliquei para vocês no vídeo lá do Internacional a respeito do Miguel Ángel Ramírez escalar o Tyson. É mais ou menos assim que estava escalado o Grêmio. Com um pouquinho de diferença. O Darlan, ele não era numa mesma linha do Maicon. Ele era um jogador um pouquinho mais avançado. Então o Grêmio tinha isto aqui. Thiago Santos, Maicon, Darlan. E aqui está a diferença do Grêmio. Darlan é um jogador que tem qualidade técnica, já jogou com o próprio Thiago Nunes nas categorias de base do Grêmio como um meia um pouco mais avançado. E ontem dos pés dele saíram 2 assistências para gol. Eu venho cobrando o Darlan na equipe titular do Grêmio desde outubro do ano passado,
E foi num período onde o Grêmio teve um dos melhores momentos com o Renato Portaluppi. Só que naquela época o meio-campo do Grêmio era formado por Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre, formando a linha de 3, com Alisson pela direita e PP pela esquerda. E aí, depois da partida contra o Santos, simplesmente o Darlan foi arquivado pelo Renato. E ontem ele teve oportunidade com o Thiago Nunes. E eu acho que ele vai ganhar mais oportunidades ainda, jogando um pouco mais adiantado numa possibilidade de não termos Jean-Pierre nas próximas partidas em função de uma lesão grau 1 no músculo da coxa. O Darlan, sendo um jogador que joga um pouco mais adiantado, ele passa a dar poder de marcação para o Grêmio quando o Grêmio precisar recompor, porque ele é um volante e ele sabe marcar. Tanto é que ontem, na saída do Thiago Santos da partida, quem foi fazer a função de primeiro volante foi o Darlan e não o Maicon. O Maicon seguiu na função de segundo volante. Ele consegue ser um cara que chega na frente, tanto é que saíram 2 assistências do pé dele no jogo de ontem para os gols da equipe do Grêmio. E ele também tem uma questão de arremate de fora da área. Não é a principal característica dele, não. Mas ele tenta. Então a gente já está vendo 3 benefícios de tu ter o Darlan no meio-campo da equipe do Grêmio. Depois do Darlan, a gente teve Diogo Barbosa pelo lado esquerdo, que fez uma partida razoável, boa, vamos dizer assim, de razoável para bom, não comprometeu. Aliás, seria difícil comprometer no jogo contra o Aragua ontem. Saiu dos pés do Diogo Barbosa o cruzamento para o gol do Thurin de cabeça, e aí é um ponto positivo que tem o Grêmio quando atua com o Diogo Barbosa pelo lado esquerdo, que é a chegada na frente e também o cruzamento para a área. E teve junto, além da entrada do Maicon na função do Matheus Henrique, e além da entrada do Luiz Fernando pelo lado direito na função do Léo Pereira, essa modificação aí na questão do meio-campo. Será que o Thiago Nunes está ajustando a equipe para voltar àquela sua raiz quando treinou o Atlético Paranaense, de jogar com 3 volantes e que desses 3, 2 pelo menos saibam sair jogando e aí depois acabar buscando um meio atacante para colocar ali pelo meio? É uma coisa que a gente precisa acompanhar e analisar para ver o que vai acontecer nas próximas partidas do Grêmio nessa temporada. Eu falei dos pontos positivos, mas eu também vou falar dos pontos negativos do jogo de ontem. O Grêmio, mesmo fazendo 8-0, o Grêmio sofreu 2 gols. Os 2 anulados por impedimento, muito bem anulados por sinal, mas a equipe do Aragua, que é uma equipe ruim, muito ruim, conseguiu chegar no gol do Breno. E aí é que vem o problema. O Thiago Nunes está mudando o sistema defensivo do Grêmio, ele está saindo de um sistema de marcação homem a homem para um sistema de marcação por zona. E isso aí a gente tem notado que tem dado uma complicada na cabeça dos jogadores. Vai levar algum tempo para que os jogadores consigam se adaptar? Claro que vai. E aí esses gols que o Grêmio sofreu ontem na partida contra o Aragua, que foram invalidados em função de estarem impedidos, saíram de erros de passe no meio-campo e também de espaços no setor defensivo. Pontos que, numa goleada, a gente consegue avaliar o que teve de ruim. E aí, quando tem uma goleada, é bom que tu avalie o que teve de ruim. Porque se tu faz uma goleada num time que é fraco, e mesmo num time atuando contra um time fraco, tu mostra algumas fragilidades, e essas fragilidades precisam ser corrigidas, para quando tu pegue um time um pouco mais qualificado, tu não sofra aqueles mesmos erros e aquelas mesmas consequências que tu teve na partida contra um time mais fraco. Tá gostando do canal? Tá gostando do vídeo? Então já deixa teu like, já comenta, já compartilha, ativa as notificações e te inscreve aqui no podcast Sul no Jogo para você acompanhar material de Grêmio, material de Inter, material de Atlético Paranaense, de Curitiba, de Paraná, os clubes aqui da região sul do país. Combinado, meus queridos? Obrigado pela audiência de vocês, grande abraço e a gente se vê numa próxima. Até mais.